do médico, quando eu digo, qualidade de transferência, qualidade de indução, preparo do endométrio. Então, a gente tem uma parcela de culpa, o laboratório, obviamente, também, né, no sentido de que pode haver problemas técnicos, mas tem uma questão que ela é sempre o grande problema, que é o endométrio. Né? A gente tenta, e o mundo tenta descobrir formas de você avaliar o endométrio de forma mais adequada. Os mais novos não têm essa experiência, mas os mais antigos têm, em relação a EMA, ERA, ALICE, um bando de nome, e obviamente são testes que não vingaram no processo, porque eles não dão a resposta que a gente quer. E mesmo embriões evoides, eles não implantam necessariamente. Né? Então, essa discussão em relação ao endométrio é uma discussão absolutamente fundamental daquilo que a gente tem aí de possibilidades de conseguir definir o que faz e o que não faz encontrar. Então, aí eu pedi para o Valdemar falar um pouquinho sobre uma coisa que ele gosta, que é a infecção, e ao mesmo tempo que é fundamental a gente pensar. Existem no passado muitos serviços e a gente chegou a fazer muito tempo antibiótico pré-transferência, né? E, obviamente, os trabalhos que mostravam o uso de antibiótico pré-transferência não conseguiram provar que aumentava a taxa de gravidez, então a gente fala. Mas, em alguns pacientes, talvez a gente deva pensar em algumas alternativas aí. Mas depois o Bruno vai falar, obviamente, e eu já vou dar um spoiler que no dia 9 é feriado, dia 16, se eu não me engano, a gente vai ter uma outra aula sobre isso. Então, que é um tema efetivamente importante para nós. Valdemarzinho, por favor. Do hospital, um pouco mais distante lá. Se for do hospital, atende. Um minutinho só, gente. Alô? Exato. Bom dia, Tudo. Você está ouvindo ela? Tá. Bom dia, então. Eu vou dar uma passeada, como tem todos os níveis, médicos, não médicos e tal, eu vou dar uma passeada sobre o endométrio, falando do básico, que é a esteroscopia, que é a melhor forma da gente olhar o endométrio, né, de forma direta. E aí, durante a apresentação, eu vou mostrar a importância do endométrio para a parte reprodutiva, a importância de se entrar bem dentro de uma cavidade uterina, a importância de se avaliar bem o que tem dentro da cavidade uterina. E eu vou terminar a aula com uma coisa que é mais difícil, que o Caio está falando aqui, mas que é a microbiota endometrial. Porque a microbiota do nosso corpo, né, já é complexa. E a gente tem que entender que se a gente está em harmonia, né, está em equilíbrio, se está em homeostase, a gente tem uma eubiose, a gente tem um corpo adequado. E se a gente está desequilibrado, por muitos fatores, a gente tem uma disbiose. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer uma relação de uma paciente que já tem naturalmente um corpo desequilibrado e falar, não, esse útero está adequado ou não está adequado. Então, tudo isso pode variar muito, mas esse aí eu falo spoiler, né? Spoiler de fim de aula, não, mas é só para vocês entenderem que a gente vai fazer todo o percurso da aula tentando chegar lá.
Então, para quem não conhece direito, né, os equipamentos de esteroscopia, eles evoluíram cada vez mais. A gente já trabalhou com equipamentos com lâmpada halógena, com sistema de vídeo mais antigo, e hoje a gente trabalha com 4K, daqui a pouco 8K, 8K, tem centros que já tem 3D para você operar em 3D. Então hoje a coisa evolui muito, mas o que importa para a gente é ter uma boa qualidade de imagem, uma boa assistência no centro cirúrgico, que a gente tenha bons equipamentos, porque o objetivo da esteroscopia é adentrar a cavidade uterina e avaliar a cavidade uterina de várias formas, como eu vou explicar mais adiante. E para isso a gente usa uns sistemas, né, utilizando ótica, fonte de luz, hoje em dia mais comumente nós usamos LED, sistemas de câmera, vídeo, armazenamento de dados. Quem não guarda dados se arrepende, então acho que é extremamente importante que você puder, você faz o arquivamento das imagens, dos vídeos, porque todos os vídeos e todas as imagens que tem aqui nessa aula foram meus. Então, cada vez eu fico mais feliz de poder ter um banco de dados o suficiente para eu dar uma aula sem precisar ficar recorrendo ao vídeo dos outros. Então, isso acaba demonstrando o meu tempo de experiência e demonstra também um pouco dessa visão de poder ter esse material todo armazenado. Com relação à infusão, por anos e anos, eu inclusive aprendi com o Caio nas esteroscopias que a gente fazia com óticas e sistemas mais grossos, e ainda com gás. Você imagina o que era dolorido esse exame em comparação ao que ele é hoje, que ainda é um exame que pode causar um desconforto, mas no passado a gente tinha distensão por gás. O paciente sentava, na hora que ela sentava, o gás passava, a bolha passava pela tuba, vinha para o diafragma, fazia um reflexo, sinal de Lafon, escapulalgia, dor, o paciente se deitava de novo e queria desmaiar, por conta de uma bolha de ar que passava lá para dentro. Então, os meios de distensão passaram por soro fisiológico, hoje, como preferencial. Os equipamentos permitiram, dentro da evolução, a gente poder abordar e fazer pequenos procedimentos dentro do útero, mesmo em pacientes ambulatoriais. Então, a gente tem material para biópsia e os instrumentos básicos, que eu vou te dizer que eu não uso mais POSI há anos numa esteroscopia, nem numa transferência. Quem me conhece sabe que eu dou um jeitinho para colocar o catéter dentro do útero, mas eu não uso POSI. Mas ainda é um recurso que se usa para você fazer a retificação adequada do útero. Então, o material, o sistema, que logo mais vai parar de ser chamado de Betoc, mas foi o Stefano Betoc que idealizou esse material, mas hoje já tem novos produtores com linhas mais modernas, né, para você fazer. Então, logo mais esse sistema não vai se chamar mais Betoc. E para vocês entenderem como funciona uma biópsia, que a gente tem que lembrar que existem dois tipos de biópsia de endométrio, a biópsia orientada e a biópsia dirigida. Eu tenho o hábito, mas não são todos os esteroscopistas que fazem isso em esteroscopia ambulatorial. Quando o paciente vem sem ter uma esteroscopia normal e foi pedido coleta de material para pesquisa de processos inflamatórios, endometrite, etc., eu não faço biópsia com Betoc, porque sai muito pouco material com a pinça. Eu faço biópsia com cureta de novo e com pitélio, porque eu consigo mais material para ser analisado. Às vezes você põe o patologista numa situação complicada, você dá muito pouco material para ele e pede para ele aí no anatomopatológico uma imunohistoquímica daquele material. Então, muitas vezes a gente pode ter um processo falho aí. Então, aqui para vocês entenderem como que é uma biópsia, então, a angulação correta, a forma, nesse caso específico, deu para retirar o pólipo como um todo, né? Uma formação polipóide, parede anterior. Se vocês notarem, é um pólipo que ele tem pouca vascularização, um pólipo com tecido endometrial na sua predominância, e aí você consegue, no caso desse, até tratar o paciente naquele momento. Aí, a importância de se avaliar a esteroscopia para todo o processo de fertilização vai incluir todos esses quadros básicos. Eu peguei um diferente, porque a gente sempre pega aquele de espera, eu pego aqueles mais tradicionais, eu peguei um diferente, mas para a gente entender que tem o processo de crescimento das glândulas endometriais e que, num determinado momento, esse embrião ele tem que estar alinhado, que a gente chama de janela de implantação, ele tem que estar bem alinhado com o endométrio naquela fase.
Então, hoje aqui no nosso dia a dia, a gente vê pela espessura do endométrio se o endométrio está adequado, se ele está preliminar, se ele está com uma espessura bacana, aqueles casos que vocês discutem comigo, se tem muco dentro, se não tem, se tem abaulamento extrínseco ou não. Então, mas o que importa é a gente ter um endométrio de uma forma adequada para que possa ocorrer todo este processo. Esse processo aqui, essa aula eu às vezes dou para paciente, para o público também não especialista em reprodução, mas acho que sempre vale a gente entender que todo esse processo que a gente está fazendo tem um custo, né? E é um custo relativamente alto, né? Por mais que a gente queira, hoje tem sistemas de acesso fazendo um tratamento básico por 9, 10, 11 mil reais. A gente tem que lembrar que cada caso é um caso, a grande maioria, mais de 50% dos nossos casos vão ter mais complexidade, vai ter congelamento, vai ter biópsia, então o custo do tratamento é muito alto para a gente negligenciar em relação ao que eu, Valdemar, costumo falar em consulta, semente terra. Né? Eu acho que é uma analogia que eu faço para o paciente para eles entenderem a importância de quem é a semente, uma semente adequada, um embrião de uma forma adequada, que a gente possa analisar ele da melhor forma possível, e um endométrio que eu vou colocar uma semente que tem. Então, o paciente pergunta, muitas vezes a gente vai lá e estimula o paciente, ela está com 25 folículos e estava planejando fazer uma transferência fresca. Pô, a gente tem que lembrar que ela tem claro, hoje os tratamentos mudaram, mas para transferência fresca a gente tem que usar antagonista. Então, a gente vai deixar esse estrogênio subir. Então, teoricamente, eu falo para o paciente, a terra está muito adubada para colocar semente, né? Quer dizer, já tem muito estrogênio nesse ambiente. O endométrio, ele cresce com base, ele prolifera com base no estrogênio. Então, eu tenho que saber o momento certo de fazer e utilizar isso. E, muitas vezes, eu mostro para o paciente exatamente o que é isso, que para nós aqui é o nosso dia a dia, mas a divisão do embrião, a singamia, a clivagem, né, até a formação do blastocisto. No passado, a gente transferia embrião em dia 3, então a gente ficava muito cego em relação a quais embriões eram os melhores. Hoje a gente consegue ter a avaliação adequada do embrião, se ele tem um trofectoderma bom, se ele tem uma massa celular interna expandida. E hoje a gente tem uma situação também muito mais confortável na linha de catéteres. Por quê? Porque eu, Caio, seguramente dessa sala, eu acho que só nós dois usamos Tomcat, né, que era um catéter extremamente de ponta fina, rígida, e que machucava o endométrio. Ele não tinha nem a preocupação da entrada do catéter, ele era a fenestra na frente, e você ia empurrando, na hora que você entrava no endométrio, você ia empurrando o endométrio para dentro da fenestra, muitas vezes. Né? E era, quanto a gente tinha taxa de gravidez, no máximo entre 20% e 23%, 27%, naquela época que a gente fazia transferência em D3 com catéter não adequado, sem monitorização por ultrassom. A evolução foi tão grande que hoje o catéter ele tem ranhuras específicas, ele tem graus de dificuldade e de maciez para você vencer barreiras. Então, por muito tempo, o IV da Espanha pegava um catéter ultra soft e colocava, e você tinha que passar sem encostar em nada, o embrião já no catéter na ponta e deixava dentro do útero. Só que assim, a gente que faz transferência, como a gente faz a quantidade, a gente sabe que isso daí vai ser bacana em 20%, 25% das transferências. O resto das transferências vão ter algum grau que o catéter vai precisar desviar no orifício interno do colo. Então, para isso foram criados esses catéteres, para que a gente chegasse naquele momento da melhor forma possível. E por que eu estou citando tudo isso? Porque esse sistema, a gente vai lembrar que o útero, ele pode ser reto ou um pouco antivertido, mas vamos ter úteros que eles têm retroversão fixa, úteros que já tiveram falso trajeto por manipulação anterior. E isso aqui é o que vai dificultar. Claro que o vídeo que eu vou mostrar aqui é uma beleza, né? Mas esse é o nosso objetivo, né? É trazer o embrião, o catéter até a porção média da cavidade uterina. Não é para chegar com o catéter no fundo do útero. Nós utilizamos o guia pelo ultrassom exatamente para que não bata o catéter no fundo do útero. Esse é o objetivo principal. E já tiveram trabalhos mostrando que isso aqui, ó, a força e a pressão que se faz com o dedo no catéter, você lança a gota, né, que na verdade não é uma gota, o ar é hiperrefringente, né? Então, você lança à distância o embrião. Então, até isso tem que ter delicadeza para, na hora da transferência embrionária, você não fazer a transferência com muita força, sim, com delicadeza. Espera um pouco e retira o catéter de forma lenta e suave, tá?
Isso é uma boa transferência, quando você consegue deixar no terço distal o produto que você tanto batalhou para chegar até aqui e conseguir atingir seu objetivo. Então, para isso, a gente vai ter a realização do exame. E lembrando da história, né, que a gente tem desde Bosini, quando começou a fazer a forma de entrar dentro de uma cavidade da vagina, do útero e de outras cavidades, com uma luz incandescente para poder enxergar o que estava acontecendo, até no final do século passado, que se formaram as primeiras sociedades de estereoscopia, e dali por diante começaram a formar novos equipamentos e situação que nos permitiu trabalhar. Então, na hora que eu estou fazendo um exame de estereoscopia no ambulatório, com sedação ou sem sedação, mas de preferência, vocês entendam que sem sedação é uma rotina, principalmente em São Paulo. Se você vai para o interior, se vai para outros lugares, todos os médicos levam para o hospital e fazem com sedação. Eles têm muito medo de, o paciente tem dor, não vai voltar mais comigo, etc. E também tem que ter habilidade suficiente para fazer esse exame. Mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter transferências não, estereoscopias, que são fáceis. Então, eu vou adentrando ao canal, vou vendo as criptas do canal intercervical e fazendo uma visualização sempre posterior, consigo enxergar o istmo e entrar dentro da cavidade. Então, isso é uma estereoscopia fácil. Uma estereoscopia moderada é quando você já chega na região ali final, perto do canal e do cervical, do orifício interno, e ele fecha. E você fica cego por instantes, né? Você não consegue enxergar. Muitas vezes você tem que voltar um pouco, porque você estava indo para o lado errado. Nesse caso, era um desvio. Então, eu volto um pouco a ótica, né? Para ter um pouquinho de líquido na frente. Acho a entrada pelo desvio e adentro da cavidade. E estereoscopias dificílimas, como às vezes por estenose de orifício externo, ou por falso trajeto, ou por sinéquias, onde você é obrigado a usar isso, até de forma ambulatorial, usar a tesoura, ver onde está o trajeto e entrar. Nesse caso aqui, quando eu entro, eu dou de cara na região isquímica já com um mioma grande e tal. Será que se apagar essa luz não fica melhor um pouco, essas imagens aqui? Eu acho que talvez fique mais legal. E se alguém for dormir, eu vou passar de novo aqui. Eu acho que vai ter que passar todos os vídeos de novo. Deixa eu ver. Outra coisa que nos preocupa quando a gente está na parte fazendo o diagnóstico é relatar para o médico, principalmente o paciente reprodutiva, se tem estimocele, como é essa estimocele. Por quê? Porque quem está na linha final, o médico que está na linha final, ele vai falar, poxa, a estimocele, nem vejo essa estimocele, não atrapalha nada, ou essa estimocele tem secreção, tem implante endometrial na estimocele, junta muco, esse muco reflui para o interior da cavidade. Então, a avaliação do grau de estimocele não é só por estereoscopia. Então, aqui eu estou entrando na cavidade e eu vou, de cara, encontrar aqui, já é como se fosse uma valeta para a parte anterior, onde foi feita a cesárea, né? Então, aqui em cima é a estimocele. E eu tenho que ter o cuidado de avaliar a estimocele para ver se tem implantes endometriais aqui, porque muitas vezes vai secretar endométrio nessa região. Eu tenho que diminuir. Ou se eu tenho um dismorfismo uterino, né? Deixa eu só ver se eu não passei um aqui. Não, é esse mesmo. Ou se eu tenho um dismorfismo uterino. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o Luiz Alonso, a gente está tentando trazer ele para o simpósio. Ele é um espanhol que ele começou, ele é muito bom na parte ultrassonográfica, ele faz reprodução e ele é um excelente estereoscopista. E ele, junto com o pessoal do Ashley, começaram a montar um grupo de estudos sobre o formato do útero. E eles chegaram à conclusão que esses dismorfismos uterinos, essas alterações uterinas, estão relacionadas, às vezes, com menor taxa de fertilidade. Então, o útero em T, o útero em Y e o útero em I, né? São as três letrinhas que a gente fala da forma interna do útero, que é para ser triangular, né? Então, aqui eu selecionei uma estereoscopia de um útero em I. Se vocês pegarem, já a hora que eu estou entrando, olha, já está na mesma lateral, já está um orifício e o outro orifício. Então, os dois orifícios estão juntos como se fosse um cano e os dois orifícios já no fundo do útero. E a avaliação de situações que, muitas vezes, o estereoscopista vai lá, põe uma pressão de líquido maior, né, porque a gente tem que trabalhar com uma coluna de pressão para o útero distender, uma cavidade virtual.
e muitas vezes você não vai enxergar esse mioma que está aqui. Opa, perdão, esse mioma que está aqui. Então, o que eu faço? Eu sei, previamente, eu fiz uma anamnese para o paciente, eu sei que tem um mioma, um nódulo 3, eu começo a diminuir o fluxo, a pressão interna do útero, e eu começo a ver o abaulamento de onde está esse nódulo. E esse é o caso que a gente tem que discutir, se deve ou não abordar esse caso cirurgicamente, entendeu? Muitas vezes a paciente vai engravidar nessa situação e não vai ter esse tipo de problema. Tá? Então a gente consegue ver bem esse abaulamento. A outra situação que a gente tem que entender é que o diagnóstico de processo inflamatório endometrial, ou de alterações no endométrio, ele é muito amplo. Então, por exemplo, eu vou passar um caso aqui, não vou falar, e depois vocês vão me dizer, assim, inicialmente, muitos médicos iam falar, puxa, isso daí, olha, cara, parece... Olha, tem umas áreas avermelhadas, tem uns pontos vermelhos, tem umas regiõezinhas ali para fora. Isso aí parece uma endometrite, né? Na verdade, isso aqui é um endométrio que acabou de descamar. Ele acabou de descamar todo, não tem nada, ainda vai proliferar endométrio aqui, que é diferente de uma endometrite. Mas aqui eu vou mostrar um endométrio da segunda fase, da fase proliferativa, sob a ação de progestágenos. Então, o endométrio ele fica gosmento, né? Isso aqui é a entrada da ótica, quando entrou, levantou o endométrio, e ele fica com essa característica mais vascular e mais decidualizado, que é o nome que a gente costuma dar para isso. E aqui a gente vai ver, sim, o que é, de fato, um possível processo inflamatório. Então, eu tenho aqui, já tenho glândula, para quem não está acostumado a falar, poxa, mas é muito parecido com o outro. Não, aqui você já consegue visualizar, principalmente aqui na parte de baixo, glândulas e áreas com pontos inflamatórios. E vai ter aquele endométrio que escarradamente está todo edemaciado, todo avermelhado, inflamado. Né? Então, você percebe que são áreas, principalmente em parede anterior e posterior. Dizem que tem muito esse espelhamento na esteroscopia, né, de processo. Então, aqui eu tirei um fragmento, mas é só para vocês entenderem o que é um endométrio bem edemaciado. E a gente vai ter, em determinados momentos, que tomar atitudes para combater essas situações que foram feitas diagnósticas. Então, quer dizer, você mandou o exame, você foi pedir o exame esteroscopia, é questionado até hoje se ele é um exame que faz parte da propedêutica básica. Aqui no nosso serviço faz parte da avaliação da propedêutica básica, mas muitos médicos, eu estava dando uma palestra recente, um cara que é da reprodução, que também faz ultrassom, um cara bacana, eu gosto muito dele, ele falou, cara, para mim se o ultrassom tá bom, tá bonito, ele faz muito bem o ultrassom, eu não me preocupo não ficar avaliando o útero para cavidade, se está lá ou não, porque eu estou endométrio, o ultrassom tá bonito, eu estou tranquilo. Então, o que acontece? Se a gente pediu esteroscopia, a gente tem que ter a finalidade. Por que eu pedi esteroscopia? Porque eu estou preocupado em avaliar a cavidade uterina. Qual que é o melhor tempo para se pedir uma esteroscopia diagnóstica? Vai ficar muito a critério de cada médico. Eu, por exemplo, com o passar do tempo, deixei para fazer a minha esteroscopia diagnóstica pré-transferência. Isso foi uma conduta minha. Eu fico mais confortável sabendo que enquanto a paciente está lá, vai congelar, a maioria, 90% dos meus casos, congelam o embrião para análise genética. Eu vou ter um período de um ciclo ainda inteiro para poder avaliar esse endométrio. Então, eu avalio o endométrio nessa fase. Por quê? Porque se eu me sinto mais confortável de colocar um embrião naquele momento, depois de uma esteroscopia. Mas tem muita gente que vai falar, não, tem uma esteroscopia inicial boa e acabou, e eu estou tranquilo. E aí, depois, no final da aula, a gente vai discutir sobre esse negócio das alterações, das disbioses, né? Então, quando eu vou fazer uma ação, quando é que eu vou tratar uma situação? Quando eu tenho uma estimocele que está me trazendo ali uma consequência. Então, eu tenho estimoceles que vão ter repercussão clínica e tem estimoceles que não vão repercutir clínico, que não precisa ser feito nada. Então, uma mulher que não tem futuro reprodutivo, que não tem desejo reprodutivo, uma mulher que tem uma estimocele grande, mas não tem sintomas por conta da estimocele, quer dizer, não fica com sangramento fora de período, com um muco preso, escuro e sujo, né? Então, essa paciente não precisa fazer nada, você não precisa abordar. Agora, uma paciente que tem uma estimocele, que está juntando muco, que está juntando secreção, tem desejo reprodutivo, muitas vezes você vai ter que fazer essa abordagem. E a estimocele, né, eu estava até conversando outro dia com o Caio falou que ele até voltou a mudar os pontos, né, Caio, da esterografia,
porque a quantidade de estimocele pós-cesárea, ela é realmente muito grande, né, se a gente pegar. Tem estudos mostrando que 100% pós 3 cesáreas vai ter estimocele. E, na verdade, quando a gente está no dia a dia, a gente sempre vê um pouquinho de estimocele. Por quê? Porque você vai suturar e a sutura não vai ficar perfeita, né? Mas o grande problema é quando o paciente tem uma cesárea e tem uma estimocele monstruosa, e isso nos preocupa, né? Então, a gente vai quantificar a forma de abordagem da estimocele a depender da espessura que você tem até a parte serosa do útero, que você está logo abaixo da bexiga. Então, alguns trabalhos mostram que existe, quando você tem uma espessura muito fina, menor que 3 milímetros, a eficácia da abordagem pode ser laparotômica, né, ou laparoscópica, com muitas vezes auxílio da esteroscopia ou de transiluminação da área. Pode ser até vaginal, então você tem condições de dissecar via vaginal, abrir o istmo e dar ponto. E você pode fazer técnicas combinadas também. Então, o que esse trabalho mostra? Que existe uma eficácia nesses tratamentos. E aqui eu pus como um exemplo uma estimocele que eu fiz lá no consultório, numa paciente que eu acho que até foi encaminhada pela Flávia, não tenho certeza. E é uma estimocele, se vocês notarem, aqui está a bexiga, olha só o canal do colo do útero e o grau dessa estimocele, né? Então, essa é uma estimocele que você não consegue fazer o tratamento por esteroscopia, né? Então, nesse trabalho aqui, né, que eu estava citando, ele faz uma revisão para decisão entre esteroscopia e laparoendoscopia, com relação a pacientes assintomáticos, não fazer nada. Pacientes sintomáticas com futuro reprodutivo e sem futuro reprodutivo, e aqui ele põe como abordagem esteroscópica com a espessura maior que 2,5, 3,5 milímetros nessa região, que é o resumo que está aqui, né? Então, para pacientes que têm esse efeito residual e é muito pequeno, a abordagem não dá para ser feita por via esteroscópica. Por isso que muitas vezes na marcação eu sou chato lá, falo, vai, abordagem de estimocele. Cara, eu preciso ver que estimocele é essa antes de eu operar. Tá? É importante vocês entendam. É só corrigir é só corrigir um septo. Semana, acho que retrasada, chegou um septo que eu não sabia se era septo, se era bicorno, não sabia nada, o paciente não trouxe nenhum exame, e eu estou lá com a paciente para operar. No fundo, fiz uma estereodiagnóstica, não tinha nem septo, era um útero normal. Então, eu acho que a gente tem que, quando vai fazer a solicitação, tentar dar uma raciocinada. Eu estou dando essa aula aqui exatamente para vocês poderem raciocinar. Então, chegou lá, avaliou. Avaliação crítica de imagem de ultrassom, principalmente vocês fazem ultrassom aqui, é extremamente importante. Então, vocês vão olhar, pô, eu estou vendo a estimocele, estou vendo muco. Essa paciente não era de ninguém daqui. Não era daqui. Não, mas eu não posso assustar com isso. Mas é extremamente importante a gente entender que a via cirúrgica, ela muda e o resultado muda bastante. Então, eu tem um mini ressectoscópio da Storz, ele é pequeno, então ele permite eu entrar e sair com muita facilidade. Aí, isso aqui é uma cirurgia de estimocele que eu fiz aqui, né? A Andrea pediu para o pessoal da Storz trazer o material, que é o Gubini, e eu fiz essa ressecção. Então, eu gosto de fazer a ressecção anterior e da parede posterior e da parede anterior. Se vocês notarem, na hora que eu estou fazendo a ressecção aqui, ó, o fio, tá vendo o vicrio aqui, ó? Tá? Então, eu vou tirando o fio e vou alargando. Então, aquele ângulo que estava assim da estimocele, qual que é o meu objetivo? É deixar essa área mais cruenta e fazer isso. Aí, o que acontece? Os tecidos eles vão fazer isso e cicatrizar dessa forma, né? Então, os resultados são bem promissores, mas quando bem indicado. Uma cirurgia de estimocele mal indicada ou com a técnica errada, ela vai surtir um resultado pior. E se você tem uma estimocele pequena, mas que tem implantes endometriais, muitas vezes você não precisa corrigir a estimocele. Você pode simplesmente só cauterizar os focos endometriais que estão implantados ali, você já resolve o problema do paciente. Então, eu acho que essa seria a grande vantagem de vocês terem esse conhecimento, porque mesmo na prática de vocês vão poder fazer a indicação de forma correta. Tá? Então, essa paciente é uma paciente que acabou engravidando, eu acompanhei ela inteira, e vocês notem que eu só fiz a parte anterior. Tem muitos trabalhos mostrando que se pode fazer o anel todo da estimocele, mas por esteroscopia eu fico bastante feliz quando eu já livro essa região anterior. Eu acho que os resultados são promissores.
Outra forma é como que eu vou fazer a abordagem dos miomas, né? Então, hoje a gente já sabe muita informação que mioma submucoso tem que ser abordado na parte reprodutiva. Acho que isso, absolutamente aqui, ninguém vai ter dúvida sobre o processo. Mas como fazer a melhor abordagem é o que a gente precisa aprender. Porque a gente, para quem não está muito acostumado com a linguagem, a gente vai ter nódulos que são inteiramente dentro da cavidade, que a gente chama de pela FIGO zero, né? Que é o que está submucoso total. E vamos ter nódulos que vão estar parcialmente dentro da cavidade ou nódulos que vão estar no músculo só abaulando a cavidade, que é o FIGO 1 e FIGO 2, em termos de porcentagem. E o FIGO 3 é aquele que eu mostrei lá na frente, no primeiro slide, que às vezes você só vai conseguir perceber ele vindo para dentro da cavidade quando você diminui a pressão ali. Então, você tem várias formas de fazer o diagnóstico, né? Você vê que até a esterossalpingografia grande parte das vezes consegue dar o diagnóstico por falha de enchimento. Ultrassom tridimensional, eu já estou viciado nisso também, é muito legal, porque você consegue ver a cavidade, ver bem o nódulo. Então, esse aqui é o mesmo paciente, tá? É um paciente meu. E aí, eu trouxe uma forma de nucleação, não é o caso, né? Esse caso não é o mesmo. Eu trouxe uma forma de enucleação que normalmente vocês não estão acostumados a ver. Então, por exemplo, a gente pode geralmente fazer a miomectomia com uma alça de ressecção e vai fazendo, tirando em pedacinhos. Mas a enucleação é uma forma interessante também de tirar, principalmente nódulos pequenos, que você pode fazer com equipamento menor e faz a enucleação do nódulo com esse formato, ou você pode fazer com pinça, ou até tem técnicas que você faz com a tesourinha e depois você vai lá e puxa com a pinça. O grande problema é que você tem que ter o bom senso de saber se o tamanho daquele nódulo ele passa pelo canal endocervical ou não. Né? Não adianta fazer e deixar. Tem um judeu que está na Espanha há muitos anos, que é o Sérgio Raimovic. E ele começou a deixar os nódulos, porque ele faz muito see and treat, quer dizer, ele faz o tratamento e ele tira, por exemplo, pequenos nódulos e deixa dentro da cavidade. E ele mostra, né, no trabalho, ele tem trabalho disso, ele mostra que esse mioma ele começa a murchar, apodrecer, e depois ele sai em 2 ou 3 ciclos. Eu já tive experiência num serviço que eu trabalho, que o cara faz, que é o Denis, que faz muita embolização de mioma, e o cara embolizou uns miomas muito grandes, e depois ele me deixou nódulos de 4, 5 centímetros, 6 centímetros, todos meio podres dentro da cavidade para eu tirar, né? Eu vou te dizer que é um desafio, não é uma coisa fácil tirar esses nódulos depois do procedimento. Com relação às sinecas, é bastante interessante a abordagem das sinecas tradicionais, é muito tranquilo, muito fácil. Agora, você vai ter, com o dismorfismo uterino, quer dizer, aquele útero que você precisa deixar ele de forma triangular, muitas vezes você vai poder fazer uma ação com uma tesoura ou com uma ponteira bipolar e alargar a cavidade à medida que ela que seja necessária. E você vai ter também os casos de síndromes, como o síndrome de Asherman, que vai ser o próximo caso que eu vou mostrar. Então, uma sinéquia dessa, você está só fazendo o exame, você nem tem a pinça para betoque, você pode muito bem encostar a ótica ali, girá-la para o lado, que essas sinéquias frouxas, muitas vezes, elas soltam. Mas essa cavidade em especial, eu vou retomar aqui ela de novo, essa cavidade em especial, ela está bem irregular na região fúndica. Então, é uma paciente que carece abrir toda essa região posterior e abrir um pouco a região marginal. Tá? Esse outro vídeo é um vídeo já você utilizando de forma ambulatorial a tesoura, né? Essa é uma estimocele mais fibrosa. Então, a hora que eu faço o primeiro corte da tesoura que eu achei que eu ia cortar e já ia cortar que nem manteiga, a gente percebe que não, que tem que dar, ela tem um pouco mais, mais fibroso, talvez é uma sinéquia de mais tempo, mas depois você vê que a cavidade expande e você resolveu essa paciente em 3 minutos, né? Então, é um processo legal. E um outro caso, calma, aqui tem mais um. E um outro caso, que esse aqui é uma síndrome de Asherman, que eu já fiz, no total, 4 cirurgias dela, né? E agora ela está grávida de 12 semanas. É um caso de um casal jovem, teve um aborto e formou esse Asherman. O que aconteceu? Eu, quando entrei, eu achei que era só uma sinéquia. Eu falei, beleza, cara, eu vou começar aqui. Entrei com a ponteira bipolar e comecei a fazer a cauterização dessa sinéquia. Ela menstruava muito pouquinho. Falei, essa sinéquia aqui está obliterando, está atrapalhando, está com bastante fibrose. E eu falei, beleza. E quando olha mais ali para o lado, né, para essa região aqui, você vê que tem um fundo ali, né? Eu falei, beleza, eu vou cortar aqui, eu vou chegar ali no fundo, até daqui a pouquinho vocês vão ver, dá a impressão de que tem até um ósseo aqui atrás, né?
Então, eu falei, beleza, tá feito cirurgia, sossegado. E fui aqui, você vai ver, isso aqui é o tempo real de cirurgia. Então, lá 3, 4 minutos para fazer a cirurgia. Ó, tá vendo? Ué, botei o wash ali, vou cortar aqui o resto. Então, comecei feliz da vida, ó, pá, vou cortando. Fui alargando toda a marginal, toda a parede dessa lateral direita, crente que eu já estava arrasando aí na cirurgia. E aí, num determinado momento, né, eu vou só dar um segmento aqui que não dá para adiantar o vídeo, acelerar. Mas eu vou fazendo toda a parte lateral direita, né? Essa técnica de fazer indo para frente tem que ter bastante experiência, porque o correto é sempre você vir do posterior para o anterior, para não ter risco de perfuração. Mas aí eu comecei a fazer os cortes e comecei a perceber que essa área aqui, toda essa área, estava bastante fibrosa, né? E eu também não estava vendo nenhuma situação que eu ia encontrar o outro ósseo, quer dizer, eu já estou na altura do outro ósseo aqui desse lado, né? E eu não estava encontrando. Aí eu falei, deixa eu cutucar um pouco isso daqui para ver. E olha lá, tem mais coisa aqui para trás, né? Então eu comecei a ficar com medo, porque eu já estava aqui com, só que é um eletrodo bipolar, eu estou com corrente elétrica. Então, o que eu fiz? Eu parei e falei, tem alguma coisa aqui atrás. Mudei a técnica, eu saí do bipolar e optei por colocar a tesoura, né? Então, isso chama segurança. Eu estou aqui, agora eu já comecei a entrar num voo um pouco mais cego, eu não sabia o que estava acontecendo ali no fundo. A minha previsão inicial de cirurgia era outra. E aí comecei a cortar, falei, cara, tem coisa aqui atrás. Então, eu fui cortando, né? E aí, num determinado momento, eu já começo a ficar mais tranquilo, porque aí eu começo a enxergar ali atrás mais tecido endometrial. Começo a enxergar aqui, olha aqui, ó, tem mais coisa para cá. Então, agora sim, eu consigo ter uma boa avaliação da cavidade uterina. Esse endométrio, tá vendo? Ó, eu já consigo localizar o outro ósseo. E eu consegui, então, aí o que eu tenho que fazer? Deixar essa cavidade um pouco mais triangular. Ó, a diferença. Só que assim, isso aqui é a área cruenta. Eu tenho que reptilizar esse tecido. Então, se essa paciente aqui, eu faço essa cirurgia, o que a gente fazia no passado? Punha lá um DIU, ou punha algum sistema para que você evitasse o colabamento. Uma cavidade virtual vai colabar uma área cruenta anterior com a área cruenta posterior. Só que eu não tinha nada disso aqui. Hoje tem uns líquidos que eu vou mostrar adiante, né, uns meios de proteção. Então, o que eu fiz? O que eu fiz é o que a literatura fala para a gente fazer. Faz outras esteroscopias para desfazer sinéquias num curto período de tempo. Então, eu estou deixando aqui, já está acabando o vídeo, mas é só para vocês entenderem que deu para fazer uma cavidade bem mais ampla, mas essa paciente ainda precisou ser reoperada, porque mesmo depois disso, ela voltou ainda a ter um pouco de sinéquia nessa lateral, mas eu já tinha uma forma de deixar esse útero mais triangular. Olha só aquela cavidade inicial que a gente tinha, e hoje, depois da cirurgia, com os dois ósteos visíveis. Então, o que a literatura prega? Fez uma cirurgia desse tipo, mioma, sinéquia ou cirurgia de risco, de 45 a 60 dias depois, faça outra esteroscopia para fazer a avaliação. Muitas vezes você vai ter sinéquias frouxas e você vai poder desfazer isso, né? Ou use modelos, né? Que aí criaram modelos para você colocar dentro do útero para ver se dá sustentação. Esse trabalho aqui é um trabalho chinês, recente, mostrando um anel que se coloca dentro do útero, na verdade, que nada mais faz do que o papel de um DIU, né? Para você tentar evitar sinéquias. Esse outro estudo, ele faz um molde de cavidade, onde você deixa esse molde dentro da cavidade para que ela possa ficar, você vê que a intenção é deixar a cavidade sempre triangular. Mas eu ainda não estou convencido de que esses métodos são mais eficazes do que uma esteroscopia 40, 60 dias depois. Tem o professor Caio que talvez possa mostrar também a experiência dele, né? Mas eu acho que são coisas novas que estão chegando no mercado. Com o grupo que eu estou lá no Mário Covas, a gente testou esse produto. Então, a gente fez uma Sherman lá, e eu fiquei na parte de cima visualizando o útero, e na parte... Opa, calma aí, apertei o botão errado aqui. O que eu estou fazendo? Estou apertando, desculpa, gente, estou voltando para trás. Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente está com o ultrassom pélvico olhando
a colocação do oxiplex, né? Então, ele vai distender a cavidade, ele é um líquido que ele, teoricamente, evita neoformação vascular, evita fibrose, evita acúmulo de fibrina. Então, você deixa o líquido na cavidade, pós o tratamento, você vê que ele é um líquido viscoso, tá vendo? Ó? E você sai da cavidade deixando esse líquido. A gente está fazendo o follow-up dessa paciente para ver como é que vai ser. Mas isso tudo é aprendizado. Pode ser que seja um caso seja bom, mas na hora que a gente tiver 50 casos, pode ser que não vale a pena usar o Oxiplex. A gente conseguiu eles vão entrar com um simpósio patrocinado dentro do simpósio de Ideia Fértil, então vocês estão convidados também a assistir a aula sobre isso lá. Outra situação delicada é a adenomiose, né, em pacientes inférteis. Então, se você pega a adenomiose, não sei se vocês vão lembrar do sinal da esterossalpingografia, alguém lembra aí? Renato? Biblioteca Humana? Não? Não? Sinal de Dionísio, lembra, Caio? Dionísio. No ultrassom, lembrar que faz uma sombra acústica de reforço. Na ressonância magnética, a gente entende a área acometida. E na esteroscopia, o que importa para nós na reprodução inicialmente é se essa adenomiose ela entra na cavidade ou não, né? Então aqui a gente tem focos de tecido endometrial implantado na cavidade endometrial, de tecido endometrial implantado aqui saindo do miométrio. Semana passada eu fiz um caso e consegui editar o vídeo para colocar aqui, que é um caso bem interessante. É uma paciente que tinha um histórico de adenomiose, eu fiquei procurando, encontrei essa região aqui, ó, no endométrio. Então, o que eu fiz? Eu entrei com uma tesoura e comecei a dissecar essa área, porque eu sabia que tinha um implante aqui, né? Então, essa paciente está sedada, né? Eu fiz no centro cirúrgico, porque eu não sabia se eu ia precisar fazer abordagem com material, com eletrodo. Então, eu fiz a abordagem com a tesoura. Eu cortei esse endométrio, porque o endométrio de cima é um endométrio saudável, né? Você já vê que ele já é um endométrio mais proliferado, mais glândula. E aqui embaixo tem uma zona, ó, escura, que a hora que eu abro, sai aquele líquido já achocolatado. Eu vou lá e recebo. Isso recebe. Então, essa aí do ultrassom, o que você vê no ultrassom? Aquela imagem anecoide, redondinha, pele endometrial. Isso muitas vezes pode ser abordado e retirado. E essa região aí, ela pode ser um ponto para atrapalhar ou para um risco de aborto para o paciente. Então, o que a gente imagina hoje em dia, né? Que a adenomiose, ela está muito relacionada com não implantação e ela está muito relacionada com o abortamento. Então, a gente tem que saber como que a gente vai lidar frente à adenomiose. Então, aqui eu mostro um trabalho que eu fiz questão de pegar, do Edson com o pessoal de Campinas. É um trabalho brasileiro, né, e mostra que a fertilização in vitro, né, a adenomiose, ela tem um efeito ruim nesses casos de fertilização in vitro e que a gente tem que saber como abordar. Então, esse trabalho aqui, que é um trabalho publicado na RBMO online, ela mostra os protocolos que foram feitos e resultados em relação ao uso de agonista ultralongo, como se a gente fosse fazer o tratamento daquela paciente com aquela endometriose severa que a gente faz aqui, ou tratamento longo, normal, que seria só de um ciclo, ou tratamento só com um agonista, agora me confundi, agonista ultralongo para adenomiose que fez um grupo controle, né? Com pacientes com fator tubário, né, para fazer o controle. Então, o que ela vê aqui, que pacientes com protocolo ultralongo parecem ter um benefício nas taxas de gravidez. Por que seria isso? Porque a gente consegue ali atrofiar um pouco mais esse endométrio e tentar diminuir o grau de ação da adenomiose. A adenomiose, normalmente, ela vem junto com muito sangramento, com dor, né? Um quadro bem chato, muitas vezes com CA 125 mais elevado. Então, a gente tem que tentar fazer esse diagnóstico à medida do possível. E aqui aquela concomitância que eu mostrei do Luiz Alonso com com o grupo, né, do Ashley, para mostrar uma outra caracterização das malformações uterinas, não aquelas clássicas que a gente conhece, mas a caracterização de malformações uterinas que estão relacionadas diretamente com a parte reprodutiva. Né? Então, o útero dismórfico, que seria aqueles que eu mostrei em Y, T e I, o útero com septo parcial completo, o útero com bicorporal, com 2 corpos,
o hemiútero, né, e o útero pequeno, aplásico, que também você muitas vezes você não tem nem como fazer essa abordagem. E eles fizeram para colocar o ultrassom volumétrico hoje dentro de um patamar que possa até substituir a ressonância magnética, eles fizeram uma avaliação de grau de concordância do útero T, no formato T, com úteros normais, com vários observadores, e chegaram à conclusão de que, dependendo dos ângulos, né, você vê que falta o quê? Falta o formato do triângulo aqui, ó. Então, dependendo do ângulo, você vai fechar como um útero T. E o útero T, ele pode ser mais bojudo em cima, mas todos eles têm o canal do corpo do útero mais estreito. Então, eles falam que esse canal não deve ultrapassar, quer dizer, deve ser maior do que 1 centímetro. Se ele for de 1 centímetro ou menos, a gente já pode considerar como um dismorfismo uterino, um útero em T. Esse aqui é um caso meu, do consultório, então esse aqui é um ultrassom que eu fiz, dá para a gente ver aqui um septo. Na hora que a gente faz a esterossalpingo, deixou um pouco na dúvida. Eu sabia que não era útero bicorno, porque na ressonância você vê que o padrão da serosa e do miométrio tá bem regular. E aí a cirurgia é uma cirurgia extremamente rápida. Eu fiz com um mini ressecto também, então ele permite muito essa liberdade, é um ressectoscópio bipolar. Então, eu consigo ver o septo aqui no meio, uma parte desse lado, outra parte, e a abordagem que a gente faz é uma abordagem que normalmente é de trás para frente, né? Então, você tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de abordagem, mas quando você está chegando numa região que o seu ponto de referência são os ósteos tubários, né? Então, quando você está chegando já mais para o fundo do útero, você pode fazer essa técnica, que é entrar e puxar. Já vi que aqui eu posso fazer. Então, ó, e vou puxando. E até deixar esse útero com uma conformidade adequada. Lembrando que essa região, eu vou cortando mais, essa região aqui é uma região que vai ficar cruenta, né? Porque isso aqui é um tecido, muitas vezes, muscular e fibroso, né? Então, você também tem que fazer a ressecção. Nesse procedimento cirúrgico aqui, né, eu optei por usar o próprio ressectoscópio para ver como ele tem um corte muito bom, né? Olha como já começa a mudar a característica da fibra nessa região, né? Então aqui você já tem que tomar mais cuidado para fazer a abordagem. Se vocês repararem, não sei se todo mundo reparou, mas isso é uma ótica zero, né? Então eu viro a ótica e o sistema não muda, né? Porque às vezes quando a gente vira a ótica, você vê para um lado ou vê para o outro, né? E aí eu optei por tentar tirar um pouco do excesso. Eu fiz outra cirurgia nela, de second look, mas esse excesso aqui, eu tentei tirar com ele e eu vi que dá para funcionar muito bem, né? Eu não sei se você já fez isso alguma vez, Caio, mas eu achei bem legal, eu achei bem tranquilo de fazer, né? O aparelho é pequeno, ele te dá bastante mobilidade, né? E aí eu fui ressecando nesse formato. Depois eu ressequei um pólipozinho ali em cima. Estou preocupado com o horário, então... Aí, então, se a gente pegar os protocolos, né, de análise de eficácia, aumenta a taxa de gravidez, aumenta o acesso da cavidade endometrial, então a cirurgia ela é extremamente bem indicada. Com relação aos pólipos endometriais, a gente não tem muita preocupação, porque pólipo tem que ser tirado e acabou, não tem parto. Agora, o pólipo endometrial para paciente no climatério ou na menopausa é outra história, completamente diferente do pólipo em fase de idade reprodutiva. Então, só para vocês entenderem, uma paciente que você vai fazer a transferência de embrião, você vai colocar o embrião dentro desse ambiente, né? Olha isso, parece um ninho de pólipos, cara, tem todos ali acumulados juntos, né? Então, a gente tem que saber tratar isso, né? E você pode, muitas vezes, fazer a abordagem do pólipo sem fazer uma dilatação do canal cervical, que é o CA-FIT, né? Essa paciente é uma paciente que eu fiz na clínica, Renato. Uma paciente que já está com endométrio atrófico, tudo, mas eu fiz uma polipectomia com ela acordada, né? Ela estava super tranquila em relação ao procedimento, à dor. Então, o que eu fiz? Eu entrei com a pinça. E o pólipo, normalmente, ele não é muito aderido, né? Ele tem só um pedículo vascular. Então, eu pego a técnica, não é só você puxar o pólipo, né? Na verdade, você tem que soltar, você tem que desprender o pólipo para depois, no final, você puxar.
Tem muita gente que pega o pólipo e fala, ah, vou puxar, vou puxar, vou puxar. Não, ele vai fragmentar e ele não vai sair. Então, você vai soltar o pólipo da base dele, que pode ser uma base estreita ou uma base mais larga, muitas vezes uma base vascular, essa daí não era, né? Era uma base bem tranquila. Ó, já está praticamente só isso aqui da base do pólipo. Aí você consegue, com um movimento único, tirou o pólipo e você retira pelo canal endocervical. Então, pegando uma revisão sistemática, não tem dúvidas, né, a favor de retirada de pólipos em pacientes com infertilidade. E agora é a parte da aula que eu vou entrar no assunto que incomoda, que é a endometrite, porque ninguém tem certeza absoluta se é super eficaz ou não tratar a endometrite sem um agente patogênico. E na sequência eu vou falar um pouquinho só sobre os artigos de microbiose, porque depois a gente vai ter esse assunto mais abordado. Mas olha como que é uma endometrite, que a gente chama de casca de morango, né? É um endométrio bem vermelho, bem edemaciado, as glândulas bem visíveis, né? Então, a gente vai ter, numa revisão de literatura, a gente vai ter um endométrio completamente acometido, inclusive com secreção purulenta, um endométrio completamente inflamado e um endométrio com uma endometrite já crônica, quer dizer, se você perceber, ele não tem tanto exudato na lâmina. E o que é isso aqui do lado? Eu quis mostrar para vocês, que eu achei extremamente importante. É o tal do plasmócito que a gente tanto pesquisa na imunistoquímica, né? Então, pouco plasmócito, mais plasmócito e como que eles vão avaliar. Plasmócito pode ser visto também no HE, na biópsia, também na hematoxilina eosina. Mas o que é importante não é só plasmócito, né? A gente tem que ter regra para entender a avaliação da cavidade esteroscópica, a avaliação da biópsia, hematoxilina eosina, e, por último, a avaliação do CD138 plasmócito. O resto não tem nada na literatura que comprove células NK, que é o CD56, PGP 9.5, que é endométrio. Nada disso tem na literatura mostrando a favor ou contra. Muito pelo contrário, células NK cada vez fica mais difícil de entender porque ele vai variando de acordo com o ciclo menstrual e com o estado imunológico da mulher. Então, o que eu trouxe aqui que eu acho que é importante a gente entender? Quem que são os agentes que podem causar a endometrite crônica como agente mesmo, não desbiose? Então, pacientes que vieram fazer de diferentes indicações, fazer esteroscopia, na pesquisa de endometrite, a gente encontra, olha lá, Streptococcus, Escherichia coli, Enterococcus fecalis, ureaplasma, na sua grande maioria. Quando a gente pega o grupo de pacientes com endometrite crônica que tem alterações de implantação, falhas de implantação, a gente vai ter Enterococcus, Escherichia coli, Mycoplasma e ureaplasma. Então, vocês entendem que a gente pesquisa clamídia, Mycoplasma, ureaplasma, geralmente porque esse é o propósito, né? E muitas vezes, e são agentes que são possíveis serem identificados por um PCR. Então, o que a gente tem que mirar? Se tem agente patogênico causando endometrite, ou se não tem. Se tem agente patogênico ou não, nós na reprodução, na dúvida, com o diagnóstico na mão de endometrite e com histórico de não implantação, principalmente nas falhas recorrentes de implantação, aí sim, aí vai ter a monoterapia, que nos trabalhos é o indicado de cara, e a terapia complexa, como se fosse a terapia tratamento de DIPA. Nós aqui, quando montamos o manual, nós optamos, por conta do tempo do paciente, idade avançada de paciente, ou a falha do tratamento inicial, nós optamos por o tratamento tríplice nas pacientes com diagnóstico confirmado, seja esteroscópico, ou seja, anatomopatológico de endometrite crônica. E aí, a repetição do exame, muitas vezes, ela é importante. Uma coisa é eu mandar um laudo para vocês dizendo, olha, isso aqui é uma endometrite leve, tem só uns pouquinho, umas áreas inflamadinhas. Muitas vezes, uma monoterapia, e nem precisa repetir, você pode resolver o assunto da paciente. O grande problema de terapia com antibiótico é que eu estou tratando um agente que eu não tenho certeza se é patogênico, ou se é uma endotoxina desse agente, ou se eu só estou dando antibiótico e matando a flora endometrial dela, porque vocês sabem, né? Começou a dar muito antibiótico, vai interferir na flora vaginal, cervical e endometrial, né? E aí a gente pode também prejudicar o nosso tratamento. Então, eu peguei um trabalho recente, né? Tentando mostrar para a gente a influência da endometrite crônica nos tratamentos em pacientes com infertilidade sem causa aparente.
Quando faz a comparação do grupo de infertilidade sem causa aparente em relação ao grupo controle, né? Então, você tem ali a presença, no caso que ele usou como padrão também o CD138, 38-138, e ele viu que tem uma incidência maior de plasmócitos em pacientes com infertilidade. Quando ele faz a comparação em relação à gravidez clínica, aborto e tudo após tratamento, né, e bebê em casa, após o tratamento também tem, nos grupos que estavam com endometrite crônica, né, teve uma melhor taxa de gravidez e taxa de diminuição de taxa de aborto e bebê em casa. O que acontece? Que a gente pega um trabalho desse, só o trabalho assim, ele vai falar, eu vou ficar sair daqui, tipo, convicto de que, pô, tratar e tudo resolvido. Não, não é. A literatura, ela vai, esse trabalho está falando aqui isso, esse outro trabalho vai mostrar uma situação que também é parecida, mas, por exemplo, eu não peguei nenhum trabalho da Imaculada Moreno, que ela é do IVE, que ela que trabalha com o pessoal do ERA, EMA e ALICE. Ela está citada aqui, né, nessa revisão, mas o que acontece, que existe um desvio de finalidade muitas vezes no trabalho, e a gente tem que levar em consideração que eu posso ficar botando um monte de trabalho e não chegar às conclusões que eu gostaria. Então, aqui, a gente vai pegar o grupo A, né, que é gravidez em curso, taxa de gravidez clínica e taxa de implantação, né, o A, B e o C, a favor do tratamento de endometrite crônica, né? Então, você tem melhora nos resultados em pacientes com tratamento em comparação com o grupo que não foi tratado. E você vai ter, quando você pega os casos de tratamento da endometrite com pacientes normais, você vai ver que a tendência é ficar muito parecida. Então, esse trabalho também, publicado na Fertility, é um trabalho que mostra, em 2018, não é um trabalho antigo, é um trabalho recente, mostra que vale a pena tratar a endometrite crônica. Então, o que eu acho que é importante a gente entender aqui é que, ainda no nosso serviço, a gente vai tratar a endometrite crônica. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter de evolução é poder saber se essa endometrite crônica ela é proveniente de um patógeno ou se ela é proveniente de uma desbiose. E eu acho que esse que é o fundamental para a gente poder ter uma boa conduta. Outro trabalho aqui, esse é um trabalho, na verdade eu peguei esse trabalho aqui, e vou ser verdadeiro com vocês, peguei ontem à noite, não li o trabalho inteiro, mas eu peguei a relação da falha de implantação com os agentes, né? E por que eu peguei isso? Porque, na verdade, os trabalhos que eu fiz a revisão mostram que essa história de que dentro do útero tem que ter bastante lactobacilo não é verdade, né? No canal endocervical tem que ter bastante lactobacilo, na vagina tem que ter bastante lactobacilo, mas no útero a proporção de lactobacilo não é tão grande. Então a gente fica muitas vezes assim, precisa repor lactobacilo via vaginal, tudo bem, a gente vai melhorar o ambiente vaginal, a gente vai melhorar o ambiente endocervical, só que a gente vai ter uma situação que, quando nós vamos fazer a transferência de embrião, ele é um trajeto ascendente, né? Então, o outro trabalho ele vai mostrar que essa é a grande preocupação. Se o ambiente vaginal e endocervical estão adequados, você não tem que ficar tão estressado com o ambiente vaginal, porque ele, teoricamente, seria uma consequência. Então, a gente pega os pacientes sem endometrite, né, com bastante lactobacilos, e pacientes com endometrite, geralmente com algum agente infeccioso. Então, quando eu vou falar de microbioma, né, eu peguei uma frase aqui só para a gente ter um impacto na hora, acho que eu acho bacana isso, né, mas as leis científicas não são imutáveis nem eternas. Né? Com o avanço na própria pesquisa científica, as leis que foram formuladas em uma determinada época podem ser revistas e desacreditadas em outras. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todo mundo sabe aqui que eu falo de HIV, dou aula de HIV desde 99, 2000, né? Não, 2004, desculpa, 2004. E hoje eu dou uma aula completamente diferente. Antigamente tinha que lavar sêmen, era padrão ouro e tal. Hoje, sabe, em 2019, que nem mais. Agora, carga viral detectável não transmite, está tudo liberado. Então, é mutável durante a nossa vida, a parte científica, né? Então, a gente vai vendo essa evolução ao longo do tempo e vai mudando. Então, eu acho que esse assunto do microbioma endometrial,
ele está diretamente relacionado com isso. Hoje pode ser um foco, amanhã pode não ter significado nenhum, ou amanhã ele pode mudar completamente nossas condutas, né? Então, a gente vai ter que entender que existe uma composição dentro do útero que ninguém sabe ao certo qual é. Isso é fato. Todos os trabalhos que eu li, ninguém sabe direito qual que é a composição do útero, da flora uterina. Então, tem... Opa, não sei o que, voltou para cá. Voltou porque eu apertei o botão errado. Então, esse círculo vicioso de tratar, principalmente um útero com desbiose, eu vou ter que repor probiótico, vou ter que repor pré-biótico, vou ter que eventualmente fazer transplante de microbiose. E depois, para eu saber se eu tenho um endométrio saudável ou não. Esse é um círculo vicioso que ninguém sabe ao certo como que vai seguir. E aí, eu peguei um trabalho da Frontiers de Imunologia, bem recente, mostrando que essa microbiota uterina é questionável se são agentes que vivem lá dentro do útero, que só são turistas ou que são invasores, né? E aqui ele mostra que, eventualmente, quando o paciente está com processo inflamatório, muda o endométrio. Quando existe uma alteração dos omics, né, metabolômica, né? Quer dizer, você tem um estrogênio alterado, uma progestágeno alterado, você vai ter alteração daquele ambiente também, né? E propiciando, por exemplo, doenças, né? Então, o próximo aqui, ele vai mostrar que a microbiota uterina é composta por bactérias, turistas invasoras, que você não sabe o quê, e que podem influenciar, dependendo dessa flora, podem influenciar o aparecimento de endometriose, câncer de endométrio, fertilização in vitro. E como sempre... Gente, eu estou apertando o botão errado, desculpa. As coisas modernas. E como sempre, eles vão terminar mostrando que precisa ter mais estudos para que a gente possa ter o resultado e um tratamento adequado. Com relação àquilo que eu falei sobre a microbiota endometrial, quais são os desafios? É entender que o catéter ele vai fazer uma migração ascendente. E aqui ele fala que o catéter de transferência embrionária seria teoricamente o melhor sistema, porque ele vai para o canal endocervical e o catéter com o embrião é que vai entrar dentro da cavidade sem levar o conteúdo endocervical para dentro da cavidade. E que as biópsias que são feitas para o diagnóstico de endometrite deveriam ser feitas com este princípio. Ou seja, você chega até o canal cervical com um e vai fazer a biópsia com o outro. Então, ele questiona se a PIPELE é um método adequado para fazer a análise, porque a maioria dos trabalhos faz o trabalho colhe o material com PIPELE. Então, a avaliação da microbiota, ela é importante, está crescendo hoje em dia, precisa se caracterizar se realmente tem lactobacilo ou não para se estabelecer dentro do útero e que precisa ser melhorada a forma de análise da microbiota endometrial. Então, estudos prospectivos são necessários para você chegar até lá. Com relação, eu peguei um artigo aqui da Nature mostrando que o que tem normalmente dentro da cavidade uterina e que eles chegam à conclusão de que a forma de abordagem da coleta do material vai interferir, porque ele faz a relação aqui mostrando que a proporção entre lactobacilos de cavidade é muito parecida com a proporção de cavidade da região da vagina, e não deveria ser. Então, isso possivelmente por conta de contaminação. Então, que a amostra, né, o acesso pode impactar, dependendo do seu diagnóstico e da forma que você transfere embrião, na taxa de implantação. E aqui, eu já estou no final da apresentação, aqui é um trabalho publicado na Human Update, mostrando a relação da microbiose digestiva, intestinal, com a microbiose genital. Então, se você tem uma paciente em eubiose com a flora normal, normalmente ela está fazendo todo o sistema, tanto hematogênico como de composição, adequado para o intestino, adequado para o útero e adequado para a pele, porque ele põe como os 3 sítios de maior
concentração de bactérias no corpo. E quando você tem a desbiose, deixa eu ver se aumenta isso aqui. Ah, não, é o outro. E quando você tem a desbiose, você tem alteração em todos eles, tendo doenças uterinas, doenças de pele e doenças gastrointestinais. E, para a gente, eu acho que é uma coisa talvez até meio que óbvia, mas caracterizar quem é esse paciente é que é importante. Então, chega aquela paciente que come muita fritura, que está obesa, que tem sangramento irregular, que tem uma alteração metabólica extremamente importante. Essa paciente, a chance dela ter todo esse sistema digestivo, uterino e pele alterado é muito grande. Então, a gente tem que lembrar que isso aqui é uma desbiose e que isso aqui vai interferir muitas vezes no nosso processo de implantação. E a gente pode ter menor taxa de implantação nesse tipo de paciente. Então, ele faz a associação com as doenças, porque esse fenômeno, tanto de desregulação hormonal, como de alteração de flora, pode dar dor pélvica, dor miofascial, pode dar endometriose, pode dar infertilidade, tudo por conta de desbiose. Então, acho que, gente, o que eu queria passar para vocês é que essa parte de microbioma é difícil. A gente não tem trabalhos hoje que mostram claramente, mas se a gente usar o bom senso, né, e você percebe que uma paciente está lá com dor pélvica, tem uma alimentação ruim, tem diagnóstico de endometriose, você pede para tirar alimentos inflamatórios, você pede para ela mudar um pouco o estilo de vida, as que mudam costumam melhorar pelo menos em 50%. Então, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Então, acho que mudança de estilo de vida, né, de alimentação e de sono-vigília também vão interferir na eubiose do paciente para que a gente tenha melhores resultados. O que eu estou querendo fazer o resumo final? Quando entrar aquela paciente que a gente só de entrar, você já olha e fala, essa paciente é SOP, essa paciente está cheia de acne, ela está toda desregulada, você já olha para ela e fala, cara, essa paciente eu preciso equilibrar ela antes de fazer um tratamento. Como vai ser feito isso? A gente já tentou montar aqui, a gente tem, né, todo o setor multidisciplinar e tal, mas a gente teria que conseguir, de uma forma ou de outra, trazer o paciente para isso, para melhorar os resultados. Gente, obrigado, espero que tenha sido clara a minha aula. Falei bastante, né? Tentei encerrar. Não, eu acho que são muitos assuntos. Acho que algumas coisas a gente precisa discutir, existem coisas que não tem discussão. Cinéfia não tem discussão, miomas não tem discussão, submucosas, né? Pólipos não tem discussão. Algumas coisas que eu achava que não tinha discussão voltaram à discussão, né? Uma delas é o septo. É um trabalho relativamente recente com um grupo operado e um grupo não operado com resultados muito semelhantes, né? Por um tempo a gente achou que, e eu ainda acho no meu íntimo que septo opera, porque é uma cirurgia simples, rápida, tranquila, e eu não vou esperar a paciente abortar para eu saber se eu opero ou não. Então, eu sigo ainda operando, mas isso não é uma coisa que por um tempo foi consenso e agora deixou de ser consenso, né? E você tem que operar todos os septos. Mas a grande dúvida diz respeito à questão da flora e do diagnóstico de endometrite, né? Acho que a gente ainda tem que voltar a esse assunto, discutir exclusivamente o diagnóstico. O Valdemar já está convocado para a gente fazer uma apresentação discutindo exclusivamente o diagnóstico de endometrite, né? Em que momento que você efetivamente diagnostica? Quanto que, porque será que a gente, então, não pode abandonar a esteroscopia diagnóstica de rotina e passar a fazer biópsia com pipele para exclusivamente diagnosticar? E será que a ideia de você fazer imunistoquímica todas as vezes é absolutamente necessário? E esse diagnóstico ele é efetivo? Não se sabe nem quantos plasmócitos você vai ter que ter. Então, essa questão, quando o número de plasmócitos é tudo de uma forma tão... É que quando a gente está naquela situação onde você já transferiu 5 embriões, 3 embriões oplóides e a paciente não engravida, você faz qualquer coisa. Você está desesperado, você quer achar
um plasmócito, um micropólipo para falar, cara, isso daqui está justificando e tal, e na verdade a gente sabe que não é bem assim. E aí eu venho com outra pergunta, por isso que eu dei o spoiler da outra semana, quer dizer, até que ponto a gente não pode se basear exclusivamente no microbioma vaginal e não, quer dizer, isso não é automático, quer dizer, se eu tenho uma eubiose vaginal, eu não vou ter necessariamente uma eubiose Sim, eles endometrial. fazem essa relação de proporção. Né? Então, será que eu preciso fazer biópsia e não fazer a verificação vaginal, né? Talvez só a vagina seja suficiente para dar esse... O nosso ex-residente, ele foi lá para então, falar... é disso que vai ser a Ele que aula... vai falar? Não. Porque ele está com essa ideia de fazer só a avaliação vaginal. Mas eu acho que tem lógica, né? Porque se é um processo ascendente, quer dizer, se você está com a vagina eubiótica, por que você não vai estar com a endometriobiótica? Então, é uma coisa aí que a gente ainda vai ter que discutir bastante e tentar entender. Quando a gente fala de um processo que o paciente está gastando 10, 12, 15, 20, 30 mil, talvez isso seja uma coisa que se justifique. Né? Mas é uma grande discussão. Pergunta, gente. Daniel. Eu queria saber um pouquinho mais, Valdemar, sobre o Oxiplex que você falou. Qual que é a experiência de vocês? Eu sei que o Enem... Não, a gente fez 3 casos lá no Mário Covas e eu propus para eles, eu inclusive até pedi autorização para o Caio, para eu pegar os casos daqui e fazer também. Então, é uma proposta de estudo, eles vão patrocinar o estudo. Todos os métodos que foram utilizados têm os prós e contras, né? O Oxiplex, eles estão usando também, o Paulo Erosa está usando na Santa Casa também nas laparoscopias, né? Então, os caras estão entrando com a finalidade de mostrar que é um produto que tem alteração no colágeno, nas fibrinas e que, porra, quantos anos, desde que a gente começou, a gente não, o Caio começou a fazer laparoscopia e, né, todo mundo vai botar produto para evitar... Eu já vi aderência, todas entendeu? as coisas, nada funcionou. Entendeu? Então, o que acontece? A gente fica reticente se o produto realmente é bom ou não. Mas eu acho que a gente fica cético, né? Exato. Então, eu adoraria, porque ele é um líquido viscoso, a aplicação dele é muito fácil. Em princípio, eles dão para a gente 10 ml. Eu falei, 10 ml para dentro do útero para quê? Não cabe 10 ml no útero, né? Então, eu diminuo para 2 ml, eu coloco dentro do útero, deixo um pouco lá estancado, porque ele reflui, né? Então, eu percebi quando tirou ali, ele refluiu. Mas isso nem eles sabem direito, porque eles usam isso em outras áreas, né? Então, aqui eles estão entrando na ginecologia tentando ver se o Oxiplex pega. E tem um outro produto internacional também que está entrando no mercado querendo pegar. Mas eu acho que é um fogo. O que eu posso te responder é isso. Eu e o Caio, a gente está cansado de ver. A gente acreditar, é trabalho científico e ver se tem resultado, entendeu? Eu, particularmente, acho que se aumentar o custo, não se justifica, porque, particularmente na esteroscopia, eu acho ainda que você tem que fazer uma esteroscopia mais precoce, quer dizer, eu faço com 40 dias, a gente faz aí com 8, 10 semanas, mas eu particularmente acho que mais precoce, você libera na esteroscopia todas as eventuais aderências com muita facilidade, né? Nesse second look, né? Então, eu prefiro 1000 vezes fazer uma esteroscopia diagnóstica com 40 dias. O estrogênio. Porque... isso é questionável também. Eu gosto, eu não sei o Caio, mas eu gosto de estrogenizar o paciente. Eu acho que tem muita célula-tronco ali, você estimulando, você melhora. Tem uma certa lógica no uso do estrogênio. Mas nada que convença absolutamente. Não é todo mundo que tem esse perfil de achar. Na ausência hoje da melhor evidência, essas pacientes, que eu acho que é o grande dilema que a gente tem, é aquela que faz o tratamento de endometrite, volta,
e ainda persiste endometrite. O que vocês acham? Repete o mesmo esquema de antibiótico? Troca por algum específico? Ó, vamos fazer o seguinte, eu acho que é extremamente importante, eu não coloquei aqui, porque não era o assunto total da aula, mas vamos lembrar que o guideline, com relação a isso, nada disso que a gente está falando aqui tem grau, nível de evidência suficiente para isso que a gente impor, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito setorial, é nosso serviço fazendo e tal. Os guidelines não dizem. Falha de implantação, endometrite ou não, ficar transferindo. Isso é a conduta do guideline europeu e americano, né? Mas a gente fica pensando na paciente, pensando no custo, pensando naquele embrião que foi tão difícil conseguir e tal. Então, eu já cheguei a fazer ressecção, aliás, vou fazer uma amanhã, ressecção a frio das áreas lesadas, porque não trata. A paciente é uma paciente encaminhada pelo CABE, pelo Carlos Marcondes. Ele pediu, Valdemar, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela já fez 5 estereoscopias em outro lugar, todas com endometrite, tudo com plasmose, já dei todos os antibióticos possíveis. Quer dizer, já acabou com toda a eubiose dela, já matou tudo. E essa paciente não melhora a endometrite de jeito nenhum. E eu falei, cara, então, vamos ver o estilo de vida dela. Tem que conversar sobre isso. Veja bem, você está combatendo uma Tem que situação... passar um pouco a culpa para ela. Tem, porque não no adianta, sentido cara. de culpar, mas no sentido de que o tratamento ele é dividido. Né? Não, veja bem, não é que a gente que é falho o tratamento, não, mas se essa paciente está numa situação onde o organismo dela está completamente desequilibrado, e olha que eu não sou um cara alternativo, hein, eu não tenho isso. Mas se o corpo dela está totalmente desequilibrado, você fica tratando uma coisa que não vai melhorar, cara. Entendeu? Então, eu vou fazer a ressecção, ele me pediu para fazer a ressecção a frio das áreas, porque tem 3, 4 áreas na estereoscopia mais edemaciadas, vermelhas, eu vou retirar isso, e ele vai entrar com um probiótico e pedir, vai tentar conversar com o paciente para mudar o estilo de vida. Eu costumo. Dependendo do grau, por exemplo, uma endometrite leve, pouquinhos, pontinhos ali, às vezes não tem nem vontade de tratar, entendeu? Mas paciente que tem aquele endométrio avermelhado, casca de morango e tal, eu trato e repito. Eu repito, o tratamento geralmente é de 14 a 21 dias, tá? Eu repito 2 meses depois, cerca de 60 dias depois. Que é o tempo do probiótico que eu estou dando para ela também, tá? Só para você saber. Maria Imaculada, que agora está com um novo projeto disso, deve ser algum produto aí. Então, mas é o que acontece. Eu até pensei, eu peguei muitos trabalhos dela ali, eu falei, cara, mas tem um puta no viés, entendeu? Então, eu vou ficar apresentando, eu preferi pegar Nature, peguei uns artigos que fossem um pouco menos enviesados, porque senão, cara, é fácil convencer todo mundo aqui com os trabalhos do pessoal do IVE que funciona bem, entendeu? Eles têm uma empresa que é só disso, né? De criação de produtos para isso. Que vende para o mundo inteiro. Tem um conflito de interesse. Tem. É aberrante mesmo. Ainda bem que conseguiram derrubar o ERA, né? Porque o ERA foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu ainda bem que desde o começo eu não usei essa coisa. Eu sempre falei isso aqui, não é verdade. Eu nunca pedi, né? Mas no escurinho do consultório tem muita gente que faz. Na hora que apertou. Eu acho que eu fiz uma vez, mas porque a paciente ficou me enchendo o saco. Então, mas para vocês entenderem o nível de desespero, fazer o scratching endometrial para causar uma reação inflamatória local, para melhorar o ambiente, além de nem se fala mais, né? Se tirou isso da pauta, né? Por quê? Porque tinha a teoria lá do T-helper 1, T-helper 2, que vai melhorar o ambiente. Depois, será que tudo isso daí não era uma alteração do microbioma? Veja bem, daqui a um pouco tempo eu já não estou nem falando também de microbioma, mas a gente vive fases da ciência. Acabou de mostrar o lactobacillus, talvez não seja nem tão importante ali. Mas por isso que eu acho que talvez a vagina seja suficiente para você fazer. Não precisa invadir o hidrômetro. Bom, gente, o Valdemar já está convocado, nós vamos depois marcar a data só para a gente discutir endometrite. Tá? Alguma coisa, Rafinha? Certo. Mari? Não. Fala. Doutor, eu queria pedir para os médicos, quando eles indicarem Buprofen para o paciente, eles darem uma explicada um pouco o que é, porque eu estou tendo dificuldade de cobrar, porque eles falam que não sabem o que é. O médico não explicou, não sabe do que está tomando essa dose a mais. Então, se eles darem um pouco mais de atenção nisso, porque muitas estão reclamando que não quer pagar e é difícil a gente explicar, né? Exatamente, gente, pelo amor de Deus, expliquem por que vocês estão fazendo isso, expliquem.
A grande maioria faz o que deveria por desligado de consciência. Não estou falando que eu não faça, não. Estou falando que a gente faz por desligado de consciência e não porque a gente tenha nenhum tipo de comprovação, né? Mas quando forem dar, por favor, falem com o paciente, nós estamos fazendo uma coisa que é diferente no protocolo. Você concorda?